Olá, pessoal. Eu sou o Roberval, criador do Airmix. E hoje, dando continuidade à explanação do funcionamento, do resultado do Airmix, eu quero fazer uma colocação aqui na lousa. Quero explanar a situação da variação da homogeneidade quanto à sonda lambda dos sistemas de injeção eletrônica. Todo sistema de injeção eletrônica, ele é pilotado, ele é guiado pela sonda lambda. A sonda lambda, através do teor de oxigênio pós-combustão, informa o módulo e o módulo processa e altera o volume de combustível, aumentando ou diminuindo. Ou seja, a sonda está aqui, ó. Rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, pobre. Essa é a estratégia da sonda. Os sistemas são feitos dessa forma. Isso é uma variação constante. Eu quero dar um exemplo aqui de duas relações estequiométricas. Primeira, a segunda. Eu peguei a relação estequiométrica de uma gasolina sem álcool. 14,7 para 1. Essa primeira, ela tem 10% do volume dela não bem misturado. Caiu direito a gasolina com oxigênio, ficou 10% ali dessa massa distorcida. E essa segunda, ela tem uma variação quanto à homogeneidade de 30%. Isso aqui é um exemplo, hein? É um exemplo em cima de uma regra. Quando essa relação queimar com essa distorção, ela vai gerar 600 milivolts. E essa segunda, quando ela queimar com essa distorção de 30%, vai gerar um valor de sonda de 880 milivolts. Pois bem, quando chegar essa informação para o módulo vai processar e vai jogar essa relação estequiométrica, que está próxima aqui da ideal, de 15 para 1. E essa outra aqui, essa informação é dizer que está muito rico. Não queimou direito por causa da distorção, aumentou o carbono, quando aumenta o carbono, cai o oxigênio. Essa relação aqui vai para 17 para 1. Para poder abaixar essa voltagem aqui da sonda. Quando acontece isso é uma situação de mistura pobre, baixa resistência à detonação, começa a pré-ignição. Começa a pré-ignição, o sensor de detonação tem que entrar em ação, há um aumento exponencial no teor de NOx, em função do aumento da temperatura da câmara de combustão. Tudo isso para tentar corrigir um problema de homogeneidade. O que eu quero dizer com tudo isso, com essa primeira explanação? Tão importante quanto a relação estequiométrica é a homogeneidade. Isso também é uma regra. A homogeneidade varia a relação estequiométrica. E a relação estequiométrica também varia a homogeneidade. Porque a partir do momento que eu começo a aumentar aqui essa relação, muito ar e pouco combustível, eu começo a aumentar a dificuldade de mistura. Quanto maior for essa relação, maior é a dificuldade de misturar. Diferente, por exemplo, se fosse uma relação estequiométrica de 9 para 1. 9 partes para 1 é mais fácil de ser misturado que 17 para 1. Então, aqui eu consigo provar e mostrar que a homogeneidade interfere na relação estequiométrica dos sistemas pilotados, guiados, que são a injeção eletrônica. Se diminuir essa distorção, é possível diminuir o range de trabalho da sonda. Diminuindo o range de trabalho da sonda, aumenta a precisão da combustão, diminui a variação da relação estequiométrica.
Ok? Agora eu vou apagar a lousa e vou mostrar como funciona o Airmix matematicamente. Como que o Airmix reduz a massa distorcida, melhora a homogeneidade. Também peguei uma relação estequiométrica de uma gasolina aí, sem álcool. A gasolina nossa no Brasil, a relação aqui é diferente, cerca de 13,2, 13,5 para 1, em função da quantidade de álcool na gasolina. Peguei uma relação estequiométrica aqui, 14,7 para 1. O Airmix, dessa relação aqui, mais ou menos, aqui, 93% desse volume aqui é ar e 7% é gasolina. Eu estou fazendo uma relação em cima de gasolina. Isso aqui não é redondo, é quebrado. Eu estou fazendo redondo para ficar mais fácil de explanar. Desse volume de ar, só parte dele eu uso para fazer a primeira mistura. Exemplo. Eu pego disso aqui, ó, eu pego 60% do ar. E aqui eu pego a gasolina total. É mais fácil eu misturar essa quantidade de gasolina numa quantidade menor de ar. Para mim fazer isso eu preciso de espaço e tempo. Por isso eu começo a misturar na entrada simultaneamente o ar com o combustível, esses 60, né? Mistura, e neste caminho, antes de chegar no interior do cilindro, ele recebe o restante. Ele recebe os 100% do ar, faltava 40. Desse volume aqui, eu peguei 60 e agora ele recebe os 40%. Nisso aqui, quando isso aqui chegar, isso aqui já está misturado. Já tem uma mistura feita aqui em cima dos 60. Então, vai ficar mais fácil eu jogar esses 40% em cima dessa massa que está a caminho. Então, esse aqui é a derivação, os 40%. Aqui, está entrando a mistura aqui, nesse sentido, e aqui entra os 40%. O ar, o oxigênio, reage com as moléculas de combustível. Ainda tem molécula agrupada. O Airmix não torna essa massa 100% homogênea. O Airmix reduz drasticamente o volume de massa de mistura não uniforme. Deixar bem claro isso. Tá, mas a eficiência do motor vem só daí? Só dessa homogeneização? Não. O Airmix causa outros efeitos no motor, que eu vou apagar a lousa e vou mostrar agora. Para mim poder explanar essa outra eficiência do Airmix, o efeito Airmix, eu vou explanar a combustão do motor. Quando nós começamos o primeiro ajuste do Airmix, nós conseguimos uma redução de 30%. Quando eu falo redução, é redução de ar e combustível, não foi só gasolina, porque a gente trabalha próximo à lambda 1. Eu não trabalho com o carro pobre, com o motor pobre. O motor pobre não tem força. Se não tem força, eu preciso pisar mais no acelerador. Se eu pisar mais, gasta. Então, algumas pessoas falam, você tem esse resultado de economia porque você trabalha com a mistura pobre. Negativo. Pobre não tem força. Precisa trabalhar próximo de lambda 1. O primeiro ajuste, 30%. Isso não é mais. O segundo ajuste, nós chegamos a 40% de redução. Depois eu mudei umas tomadas de ar, de temperatura de ar, que eu expliquei no vídeo anterior. E os 40% também não são mais. Hoje a eficiência é isso. Com um sistema totalmente mecânico. Retrô. A eficiência dos motores hoje,
vou falar da gasolina, um motor moderno, que não é o meu caso. O meu motor é retrô e meu motor não tem essa relação. Ele tem uma relação de 40% de eficiência, só que para produzir esses 40%, ele gasta 60%. É uma balança de dois pratos, onde para ele produzir 40%, ele gasta 60%. Isso é regra também. Como se dá o processo de energia do motor? O que acontece? Quando essa mistura ar e combustível é inflamada, o pistão é deslocado para baixo. Chegou aqui embaixo, dá meia volta, sobe novamente. Quando ele está subindo, a válvula de escape abre e empurra essa massa queimada para fora. Quando ele chegou aqui em cima, ele vai descer novamente. Quando ele desce novamente, a válvula de admissão abre e entra ar e combustível. Injeção direta, entra só o ar, que o bico está aqui dentro. Desceu. Quando ele vai subir novamente, fecha a válvula de admissão. Essa energia de 60%, ela é gasta no atrito, carga de mola, a bomba d'água, até a pressão do óleo que o motor precisa gerar para lubrificar. Enfim, onde tem uma resistência tem um consumo. Está aqui dentro desses 60%. Até a viscosidade dos fluidos hoje dos óleos são menores para reduzir essa resistência mecânica. Porém, quando ele for subir para comprimir essa mistura que ele admitiu, é o ponto de maior consumo desses 60%. 50% dessa energia do motor, desse consumo, está nessa fase, a fase de compressão. Quanto maior a quantidade de massa a ser comprimida, maior é o esforço. É só a gente pegar uma chave, colocar no virabrequim, pode ser de uma moto, de um carro, a gente vai virar esse motor desligado, virar na mão e a gente vai ver que essa parte aqui é a parte de maior esforço. Ou seja, 50% desse consumo é nessa fase. Se o Armix reduz o volume de ar e de combustível, ele alivia essa fase, reduzindo esse esforço. Equilibrando a balança de dois pratos. Eu só vou acreditar em redução de eficiência de combustível melhorando essa relação, diminuindo o consumo. O que era consumo passa a ser eficiência. É isso que acontece com o Airmix. Melhora a homogeneidade, diminui o volume ar-combustível, consequentemente, na fase de compressão, o motor vai consumir menos energia. Consome menos energia, passa para eficiência. Espero ter contribuído, ter ajudado com a explanação do Airmix. Compartilhem esse vídeo. Dúvidas, mande mensagem. A gente vai respondendo de acordo com o que a gente consegue, mas isso é uma solução
para o problema de homogeneidade entre duas substâncias que jamais vão se misturar 100%. Obrigado e até mais!